Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quinta-feira, dia 24 de julho, novamente Deus nos dá de presente a sua palavra para guiar os nossos passos. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Palavra da salvação. Hoje, Jesus nos ensina sobre a sensibilidade que nós precisamos ter para as coisas de Deus. Pois quem tem sensibilidade para determinada coisa enxerga, vê com clareza. E para quem não tem sensibilidade, não é possível enxergar. Por exemplo, para quem não entende de música, é difícil distinguir se existe afinação num acorde ou não. Ao passo que para quem entende de música, a coisa se torna muito clara. Um outro exemplo, há pessoas que entendem bastante de vinho e para outros qualquer vinho serve, porque não tem a sensibilidade para distinguir um vinho bom de um outro que não é tão bom. Para os discípulos de Jesus, que já estavam com Jesus, que foram chamados por ele para serem seus discípulos, eles já tinham sensibilidade às coisas de Deus e para eles era tudo mais fácil, era evidente as coisas que olhavam, eles viam, aquilo que ouviam, compreendiam. Para os que viviam questionando Jesus, para os fariseus, já não era assim. Eles ouviam e não entendiam, questionavam e não compreendiam, porque o seu coração estava insensível e, aliás, também porque tinham um coração duro. Eis a questão. E o evangelho de hoje fala uma frase um tanto difícil até de entender. Ele diz: a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado até o pouco que tem. É uma frase que pode ser mal interpretada, mas vamos lá. Aos discípulos de Jesus, que estavam com Jesus, que já tinham a sensibilidade, estando com Jesus, foi aumentando a sensibilidade, aumentando o encanto, a paixão por Deus, e eles já tinham e é dado sempre mais. Aqueles que não tinham e que criticam Jesus, que jogam pedra em Jesus, que se fazem inimigos de Jesus, eles vão perdendo até aquele pouco que tinham. Isso ocorreu no tempo de Jesus, mas ocorre também em nossos dias.
quem participa da comunidade, vamos trazer então para os nossos dias hoje, né? Quem participa da igreja, quem reza conosco, essa pessoa vai crescendo, já tem e vai ganhando mais. Ao invés, aquele que quase nunca vai na igreja ou nunca vai na igreja, até o pouquinho que tem, ele vai perdendo, ele vai esfriando, ele vai se distanciando e acaba, às vezes, a sua vida sem nada. Como é triste acabar a vida sem ter nada de Deus em nossa vida. Que o Senhor nos proteja disso e não nos deixe cair nessa realidade. Que o Senhor abençoe nosso dia, os nossos passos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.